Olá, aqui é o Nilson Alves do canal Nilson Suquita. Bom, iniciando o último mês do ano, ou melhor, o mais esperado mês de todo o ano, o mês de dezembro. O mês do Natal, o mês do Ano Novo, o mês das festas, do descanso e de muitas coisas que podem acontecer nesse mês de dezembro, né? De viagens, presentes e muita coisa arada e coisas boas nesse mês. Mas tudo bem. Bom, o assunto que eu vou falar é o assunto praticamente mais falado desde a tarde da última sexta-feira. Um assunto não só falado no México e no Brasil, mas sim no mundo, que foi a morte do X-Pirito, que quem era X-Pirito era o Roberto Bolanos, quem era Roberto Bolanos era o Chaves, né? Nada mais, nada menos que o Chaves, que é um dos seriados, digamos, mais emblemáticos que se passou na televisão latino-americana, né? Se CAS, né? Da televisão mundial. Então a homenagem, porque assim, eu vou falar alguns. O que a série Chaves, até o Chapolin do Chaves, que acho que é muito mais popular, tem, eu acho que não só na vida das crianças, mas na vida de muita gente. Por exemplo, eu mesmo, eu passei uma boa parte da infância assistindo Chaves, né? Eu cheguei a assistir, eu acho que quase todos os episódios do Chaves, né? Porque tudo bem, tá? São episódios que reprisa, se bem que desde 2011 ou 2010 o SBT conseguiu, do México, conseguiu da Televisa, alguns episódios que estavam encavetados lá no México, então conseguiu episódios inéditos. Mas mesmo os reprisados, eles dão audiência. Eu lembro que quando eu era pequeno, no início dos anos 90, acho que o Chaves passava 2 ou 3 vezes por dia. Lembro que passava meio-dia, chegou a passar 6 da tarde, quer dizer, ainda passa hoje. E tem um período, em 1990, 92 por aí, o Chaves chegou a passar 8h30 da noite, chegou a passar um horário nobre, né? Então eu lembro que o Chaves passava 3 vezes, e detalhe, era 3 episódios diferentes, não era, por exemplo, um episódio que passava de 1h da tarde, era o episódio que passava nos outros horários, não, é um episódio diferente. Então a gente acabava vendo histórias diferentes e se envolvendo bem com o Chaves. Então o Chaves tem uma identificação muito, porque os seus personagens são simples, né? Tem uma identificação com o Brasil, porque a cultura do Chaves, latina, né, do México, ela é uma cultura praticamente única. Então o que a gente vê os personagens do Chaves, a gente lembra de personagens, de coisas do Brasil, né? A Dona Florinda, lembra vários donas de casas. O Seu Madruga, principalmente, ele é uma pessoa que tem vários por aqui no Brasil, tanto no México. A gente vê demais tipos de igual Seu Madruga, o Chaves, né, que é o criança de rua, Seu Barriga, né, aquele pessoa que cobra, que vai. Isso é tudo que a gente vê no Brasil, então a gente se identificou. Então o Chaves é uma história do México, era da Televisa, mas é como se fosse do Brasil. Então por isso que identificou ao Brasil, por isso que o Brasil todo abraçou o Chaves, né? Por isso que a audiência do Chaves vai continuar sendo grande e vai continuar aumentando mesmo com a morte do Bolanos. Acho que agora a audiência vai subir. Pode ser modinha, não creio que é modinha não, vai subir mesmo, certo? Que é um jeito de homenagear. Então nesse final de semana a gente aproveitou, olhou nos YouTubes os principais episódios do Chaves, inclusive até o SBT reprisou alguns episódios, como o famoso episódio em Acapulco, né? É um episódio emblemático lá de Acapulco, que na dublagem dos anos 80, que tinha muito de tratar o povo como débil mental, como se o povo não pode saber de coisas de fora do Brasil, né? Meio que uma alienação que
que naquela época os dubladores tinham, eu não sei se era o SBT que tinha isso, mas eram os dubladores que tinham isso naquela época, de em vez de falar Acapulco, falar Guarujá, né? Vocês sabemos que eles não são do Brasil, então depois de uma dublagem de 92, 93 pra cá, eles corrigiram Acapulco, né? Mas aí quando comecei a assistir esse episódio, aí eu já assimilei o que era Acapulco, né? Que era um balneário no México, essa coisa toda. E aí, por causa disso, muita gente tem vontade de ir para Acapulco. Muita gente foi para Acapulco por conta do Chaves. Aí tem outros episódios. Tem um episódio que a Chiquinha, que eles brincam de cabeleireiro, aí corta o cabelo da Chiquinha sem querer. E tem um outro episódio que eles vão na casa do Seu Madruga, ou era a casa do Kiko, da Dona Florinda, para assistir um filme de terror. Aí o Chaves fica paralisado assim de medo. Quando ele ficava paralisado, ele ficava assim, aí tinha que jogar água e ele voltava ao normal, né? Era bem interessante. Aí tem também coisas também que tinha no Chaves que acabaram sendo que a gente faz uma ligação direta com o Chaves, que é o churros, né? O churros, que toda vez que eu vou em uma banquinha de churros, lembro o churros do Chaves, né? É difícil não ligar o Chaves. Se bem que o churros mexicano, diferente do nosso, ele não tem recheio. Ele é a mesma forma, a mesma massa, mas ele não tem recheio. O famoso sanduíche de presunto, né? Uma coisa que eu adoro, sanduíche de presunto. Você põe um pão com presunto, uma coisa mais simples que tem, mais gostosa. Ele fez eu gostar disso, né? E eu como sanduíche de presunto até hoje. E nesse final de semana comi sanduíche de presunto em homenagem ao X-Pirito. E vou comer mais vezes a homenagear o Chaves, né? E aí tem o churros de tamarindo, que muitos não gostam, eu já tomei, também não achei ruim não. Mas são essas lições, essas coisas que o Chaves ensinou a ser. A gente ser simples, a gente pode ter pouca coisa, mas ser simples. Ou a gente pode viver uma vida legal sem ligar para a sociedade, entendeu? Só um minutinho. Voltamos. Então são lições que o Chaves deram pra gente, que a gente vai seguir, né? Dá pra gente viver uma vida sem seguir regras dessa sociedade hipócrita, imbecil, que aí está estabelecido, que infelizmente a gente é vítima dela. Muito bem. Agora eu vou mudar um pouco de assunto, né? Vou falar desse final de semana que ocorreu na cidade de Paulínia. O segundo encontro de ruivos de Paulínia, organizado pelo Kelvin Nascimento, acertei o nome dele finalmente. Ele mostrou uma mensagem no WhatsApp. Vou parabenizar aqui a organização do evento. A gente foi se encontrar no shopping de Paulínia e justamente estava acontecendo no mesmo local uma feira de carros antigos, né? Uma exposição de carros antigos. Eu revi muitos carros antigos, Brasília, Fusca, aqueles outros carros aqueles carros de filme, né? Aqueles carros de mafiosa, aqueles carros chique e tal, que estavam expostos na feira de Paulínia. E também depois a gente fez um passeio de bug, né? A gente andou com aqueles carrinhos bug, foi uma experiência única. Espero que isso continue. E já tem um encontro na região marcado em Campinas para o dia 28 de fevereiro de 2015, depois das festas, depois das férias, depois do carnaval, né? Bem no final do mês de fevereiro, em Campinas, vai ser no Parque Dom Pedro, em Campinas, o encontro de ruivos em 29 do mês de fevereiro de 2015, já marcado pelo Kelvin. Então já vou deixar aqui a data do encontro em Campinas do ano que vem. Muito bem, abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês.